Oi, amigos do Educar Hoje, a gente está voltando com mais um vídeo, dessa vez eu e a Cláudia falando sobre bullying e exclusão. Sim. Então, a gente queria começar esse vídeo falando de uma lei, uma legislação que acabou de ser aprovada, que ainda tem um tempo para entrar em vigor, Sim. né? Sempre quando tem uma lei, né, eles dão uns 90 dias, né? Para entrar em vigor, mas que é para as escolas se organizarem e tal, que define algumas regras para a questão do bullying, né? Então, nessa lei fala o que é o bullying, né? Uhum. Então vai falar das questões psicológicas e físicas que o bullying pode acarretar, os dois tipos de bullying, para a gente ser um pouco mais sucinto, e vai falar das responsabilidades que a escola vai ter que ter se ela não tomar providências, né? Então é interessante a gente falar então sobre essa questão, né? Para a lei, o bullying é uma coisa que tem que ser uma coisa recorrente para caracterizar, né? Não é uma coisa episódica. Então, uma coisa que seja recorrente, de perseguição, ou de violência física, ou de exclusão de alguém, de um aluno, tal, se isso tiver uma recorrência, isso é caracterizado como bullying. E aí a escola é responsabilizada para tomar uma atitude em relação a isso. Quer dizer, então tem que ter o ideal é que tenha um programa na escola. Porque o que a gente tem que entender, os pais deixam os filhos em confiança à escola. Então o bem-estar físico e mental dos filhos nesse período fica de responsabilidade da escola. Então não é uma opção, né? Por isso que eu acho que nesse sentido a lei ela é bem interessante, né, Maurício? Porque a escola não pode dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Tem. A partir do momento que a criança está lá, você é responsável por essa idoneidade, vamos dizer assim, né? E aí a lei sugere algumas coisas, né? De fazer um relatório semanal, de se ligar a entidades terceiras que trabalham com esse tipo de coisa, para trazer programas para dentro da escola. Então ela sugere algumas ações. Mas de qualquer maneira, o que é a questão é que a escola é responsável, então as escolas e os educadores, o corpo diretor da escola vai ter que achar um desenho de uma solução permanente para a questão do bullying, né? Então isso é uma questão bem forte hoje na sociedade. Exatamente. E assim, vale a gente falar para vocês que tem muita coisa das nossas opiniões pessoais, né? Mas também tem a ver, essas opiniões elas são baseadas na nossa experiência dentro da sala de aula, como pais, como alunos, né? Que todos nós passamos por algum desses níveis, né? Então, o que fica claro, né? Há que haver uma agenda sobre bullying, né? A escola não pode falar pontualmente sobre bullying, e aí eu já amplio, nem sobre luto, nem sobre aborto, e não sobre separação de pais, quando acontece um fato. O cuidado e o olhar para situações que causam sofrimento para as crianças tem que ser educativo. A gente não precisa esperar acontecer, né? Óbvio, quando reagir, exatamente. Né? Quando existe algum fato, a pessoa às vezes se mobiliza. Mas então a questão do bullying, se ela é levada como pauta e as crianças compreendem o que é o bullying, né? Porque essa lei fala bem, né? Que são episódios recorrentes. Eu vou sugerir para vocês um livro da Ana Maria Barbosa, Bullying, Mentes Perigosas Dentro da Escola. Esse livro é bem interessante, que ela vai conceituar, né, o que é bullying. Então, veja só, crianças brincando sempre têm atitudes negativas, né? Então, elas vão se xingar, vão ser agressivas entre si, geralmente em situações de algum estresse, né? Então, não é do nada, né? A criança ela vai xingar o outro, vai falar gordo, é magro e tal, porque ela chegou num conflito que ela não tem mais argumento. Então ela ataca o ponto fraco. E é fácil as crianças identificarem no outro ponto fraco. Elas tentam, né? Chama de gordo, se a pessoa não ligar, essa já tira da lista. Se a criança se magoar, então esse vai ser o foco da agressão psicológica, né? Então essa é uma questão. Agora, quando isso se torna um bullying? Quando é repetitivo e quando causa danos, né? Então, quando a criança que está sofrendo bullying, né, que está sofrendo essa agressão, se sente constrangida, intimidada, se auto-exclui do grupo para evitar, né? Evitar passar por esse constrangimento. Então, veja, não é porque alguém chamou a criança 4 horas que isso é bullying, né? E eu acho que vale lembrar, né, Maurício, que na parte da educação é importante você dar o poder para a criança
para que ela não se torne uma vítima. Né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que é interessante a gente pensar que a dinâmica de uma sala de aula é uma dinâmica de grupo, né? Exato. Então, assim, por mais que a gente tenha um olhar individual sobre cada aluno, é preciso entender também as dinâmicas daquele grupo de pessoas que se autorregulam, né? Que se autorregulam e que, assim, tem uma convivência bastante constante, porque é uma sala de aula que vai ficar junto um ano, às vezes fica muitos anos a mesma turma. E eu sempre falo que hoje as crianças ficam mais tempo entre si do que com os pais, né? Porque são 4 horas, 5 horas na escola e os pais às vezes ficam 2, 3 horas em casa com eles, né? Entre o período do jantar. E hoje também, que os canais de comunicação permitem que essas crianças e as panelas que existem dentro desses grupos se reforcem esses laços, né? Então eles ficam o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook, reconversando tudo aquilo que já foi conversado, reforçando todos aqueles jeitos de ser de cada um e os discursos de panela que eles têm. Exato. Então essa dinâmica coletiva, ela acaba tendo uma influência muito grande na questão do bullying, porque aí muitas vezes é um grupo que exclui um indivíduo, e então tem uma movimentação ali que é de grupo. Então também é preciso ter essa visão e entender que é possível administrar isso não só no individual, mas também de forma coletiva. Né? Exatamente. Então, uma coisa que eu acho que as pessoas deixam um pouco de lado é educar para usar os meios de comunicação. O que se fala, né? Inclusive uma mãe de uma aluna, ex-aluna minha, ela comentou que estava acontecendo uma situação de bullying, né, de exclusão de algumas pessoas, ou falando mal de um grupo de meninas, e ela sentou com a filha e explicou para ela o que é esse meio, qual é o objetivo, né, que você não precisa ficar jogando conversa fora 24 horas por dia, é um meio rápido para se comunicar, para pedir alguma coisa. Então, que assim, se ela acha que não é agradável, ela tem que sair. Que ela tem que, quando se sentir chateada com alguma coisa, tem que chamar essas pessoas ao vivo e falar sobre isso. E não aumentar essa discussão virtual, né, que não está tendo olho no olho, né, que não está desenvolvendo a empatia. Né? Então, eu acho que esse é um ponto. Né? E outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês é situações que a criança apresenta que ela se expõe ao bullying. Sim. Né? Sim. Então, não sei se tem algum caso que você queira contar, Maurício. Não sei. Eu acho que eu fiz isso já. É uma coisa... eu me lembro de uma cena terrível. Eu era bastante fechado, né? Na oitava série, acho que foi o ápice dessa minha postura antissocial. Eu era muito antissocial. Mas por quê? Uma sequência de anos ali que eu fui me sentindo excluído e eu fui me excluindo para me defender e tal. Então eu lembro, por exemplo, de uma cena, de uma aula de inglês, assim, e aí a professora estava tentando construir um diálogo com os alunos em inglês, o que é difícil, porque os alunos não querem falar, tem vergonha de falar e tal. E aí ela pegou e perguntou para uma menina se ela tinha namorado, e a menina falou que tinha, e aí perguntou o nome do namorado, em inglês, porque era um diálogo bem simples, né? Sim. E a menina falou, o nome do meu namorado é Maurício. Pronto. E assim, não era eu, obviamente, mas o que aconteceu, veja, era uma situação de potencial bullying pra cima de mim. Porque aquela menina também sofria bullying, por outros motivos. E aí, zoar ela junto comigo seria um prato cheio para as pessoas que zoavam. Mas, no momento que ela falou o nome do namorado, era só um potencial bullying, ainda não tinha acontecido nada, ninguém tinha feito a ligação de A com B ainda. Mas a minha reação na hora que ela falou chamou a atenção das pessoas. Isso. Porque eu reagi e falei, não, na hora, assim, um não que ficou ambíguo. Escutaram. E ficou ambíguo, né? Que é assim, não conta ou não é possível tipo, não, que seja. Não, porque não, tipo, não, lá vem bullying. Mas só que eu fiz isso antes do bullying vir. Então eu me coloquei numa posição de fragilidade e abri a porta. E isso é muito comum. Porque é difícil nessa fase da vida você não reagir emocionalmente às coisas que acontecem, né? De forma, às vezes, acima do tom. Né? Exatamente. Então, eu queria comentar algumas coisas a respeito disso, Maurício, que acho que as pessoas não se dão conta. Como eu já fui professora
educação infantil, Fundamental 1, quanto mais novos eles são, mais ligados eles são à aparência, né? Então, por exemplo, professora de Fundamental 1 e educação infantil tem muita preocupação de não repetir roupa ou estar com o cabelo assim assado. Por quê? Porque as crianças observam tudo que você faz, né? Então, como eu já tenho passado as minhas experiências de adolescência, que eu prefiro não comentar, eu criei um mecanismo contra o bullying, né? Eu faço auto-bullying. Então, se eu percebo que eu fiz uma gafe, eu derrubei alguma coisa, eu já faço piada daquilo e diluo essa possibilidade com os alunos. Então, mas isso é uma postura de adulto, né? O que acontece com as crianças é a mesma coisa. Eles se olham muito e observam muito, né? Então, eu queria comentar uma coisa para vocês que é bem menos engraçada, mas eu tive um caso de um aluno que ele era, por mais que eu tente dourar a pílula, né, ele era muito negligenciado na família. Então, era um menino de 12 anos, ele vinha muito sujo, descabelado, sem cortar as unhas, com remela nos olhos. Tive também alunos que não tinham o hábito de saber fazer a higiene do nariz, né? Então, ou ficam fazendo aquele barulho, né? Ou ficam com o nariz sujo. Isso é um prato cheio para bullying, né? Aí vocês vão dizer, você está defendendo bullying? Não. Mas eu acho que a gente tem que ter, como professor, como pais, essa preocupação, né? Tudo que sai fora, né, do esperado, da turminha, é suscetível a comentários. E esses comentários podem sim virar bullying, né? Quanto mais a criança se ressente, mais a potencializa o bullying, né? Então, assim, veja, não estou falando da parte estética, né, de gastos, enfim, mas assim, a higiene pessoal da criança é importantíssima e é de responsabilidade dos pais. Sim. Hoje os pais delegam para os filhos cada vez mais cedo esse autocuidado, né? E posso dizer para vocês que na minha experiência, quanto mais velhos, mais complicados ficam esses casos. Eu tinha uma turma de 9º ano que na 5ª aula era impossível dar aula, porque era um cheiro de suor que os meninos exalavam, porque vinham da educação física. Então eu me dispus várias vezes a explicar para eles da higiene pessoal, como eles tinham que fazer, trazer blusa extra, se lavar depois da aula, passar o desodorante. Quer dizer, não adianta a gente dizer que não acontece, mas acontecia que a classe ficava separada, as meninas nem sentavam perto dos meninos, mais longe possível, né? Porque é uma situação desagradável. Como eles eram mais velhos, eles não se sentiam intimidados ou constrangidos, né? Porque o adolescente ele tem outros mecanismos, mas quanto mais jovem, mais suscetível ao bullying. Então eu acho que esse é um cuidado que a família e a escola deve sim ter, de não deixar a criança numa situação de exposição ao bullying. Nesse livro ela fala. Outra questão de situação de exposição a bullying é quando a criança sofre bullying dentro de casa. Então, aqueles pais que são extremamente exigentes, agressivos, que agridem os filhos fisicamente, essas crianças vão fazer bullying com as outras. Reproduzir elas reproduzem. Né? Então, quer dizer, no caso ela não vai ser vítima, mas ela vai ter ação de fazer bullying contra os outros. Então, aquele caso da criança que é super valorizada pelos pais em casa. Então, assim, é o melhor, é o mais inteligente, é o mais lindo. E aí, quando ele chega na escola e ele é confrontado com... Ele não é. E é aquela coisa, ninguém precisa dizer, ele percebe que ele não é. E aí ele se fecha, porque ele fica com medo de... Não sei, ele fica inseguro, na verdade. Exatamente. Aí o que acontece? Tem aquelas crianças... que continuam defendendo que elas são as melhores, então elas sofrem bullying porque o pessoal fica tirando sarro, porque ela fica se autovalorizando, né? Que é ridicularizado pela turma. Ou a criança ela se fecha, como você falou, e cria mecanismos como esse menino criava de agressão aos outros para se defender, né? Então, o que eu acho, o que eu estou querendo dizer para vocês, que assim, hoje se fala a boca solta por aí de bullying, faz bullying. Eu acho que a gente tem que ir a fundo, entender por que meu filho fez bullying com alguém, ou por que ele sofreu bullying. Essas coisas não são casuais, né? E essas origens são importantes, porque essa postura de sofrer bullying ou de fazer bullying, ela pode se estender pela vida toda, né, Maurício? Então, a gente vê dentro do meio corporativo, né, chefes extremamente agressivos, abusivos, né, que não resolveram essas questões, né, ao longo da sua infância, adolescência, ou pessoas que são
constantemente passadas para trás, ridicularizadas. Pessoas que têm, por exemplo, desenvolvem um grau de ansiedade que pode até caminhar para uma síndrome do pânico no trabalho, por causa da pressão do trabalho. Quer dizer, a pessoa não consegue administrar emocionalmente um chefe abusivo, por exemplo, não consegue, né? E o chefe abusivo também está compensando coisas que foram todas construídas lá atrás. Exatamente. Então, o que eu acho que a gente tem que ter em mente é, vamos olhar, ter uma escuta mais cuidadosa com esses casos. Não é porque existe uma lei que está se criminalizando o bullying, que o bullying se torna um monstro nas escolas. Sempre houve bullying e sempre haverá, né? Porque são mecanismos de autorregulação dos grupos. Né? Agora, também é normal que os adultos interfiram. Claro. Que interfiram para que não continue e interfiram para que não se inicie. Então, mas sempre com um olhar amplo. Né? Exatamente. Porque é muito ruim também um adulto interferir emocionalmente descompensado. Né? Existem casos, né, que as mães ou os pais, os familiares tomam a frente das escolas e vão tirar satisfações com a criança que fez bullying com o próprio filho. Então, veja, é uma atitude totalmente descabida, né? Elevar a uma potência que não existe, né? Eu tava conversando com a minha esposa que trabalha numa escola à noite, dá aula para EJA, e ela estava conversando com a diretora da escola e falou que teve um caso recente de uma mãe que entrou na escola e bateu na criança que batia na filha dela. Veja, isso, assim, tudo bem, eu acho que chegou num limite que a mãe não sabia o que fazer, mas não dá. E aí a escola, como aconteceu dentro da escola, a escola teve que tomar frente, e aí foi para a delegacia fazer o BO. Assim, e aquele velho caso, um erro não justifica o outro, né? Exatamente. Porque o que a gente quer que deixa claro para vocês é que, assim, todas as etapas elas devem ser vistas, né? Então, eu tive um aluno, uma criança que eu estou fazendo um trabalho de psicopedagogia, ele contou na escola que eles estão com uma brincadeira que, quanto mais velhas as brincadeiras são, mais sem noção. É a brincadeira do ai. Então eles vão socando o outro, até que a pessoa arregue, né? E aí o outro tem que parar. Só que, veja, essas linhas são muito tênues. Exatamente. Né? O cara, para falar ai, ele não quer diante do grupo mostrar que é frágil, e o outro quer mostrar que é forte. E essas brincadeiras sempre saem do controle. Então, veja, quando eu digo que essas brincadeiras são naturais, não quer dizer que elas tenham que continuar. Exato. Né? Então, quer dizer, a escola, ela não é atrativa para as crianças, né? O ambiente escolar não é um ambiente agradável. Ele é duro, ele é seco, né? Então, elas vão criando artifícios, né, situações, para poder fazer uma brincadeira. E não tem os melhores instrumentos, né? E aí, o que ele me falou? Que o pai dele diz assim, ele bateu no menino, e o menino ficou roxo, e aí deu problema, né? Ele levou advertência e tal. E aí, perguntei o que o pai disse. O pai falou assim que ele não é para bater em ninguém, mas se baterem nele, tem que revidar. Gente, isso é mais normal do que eu acho que vocês pensam, né? Principalmente, esse tipo de argumento, principalmente os homens, desculpa, mas tem muito essa coisa, meu filho não pode apanhar, né? Não é para bater, mas não pode apanhar. Aí, assim, para eu explicar para ele, né, que ele tem que desenvolver uma autoridade moral para dizer para mim, basta, não quero entrar nessa briga, é uma coisa a se desenvolver, né? E que quando ele sinta que ele não está conseguindo, tem etapas, né? Então ele tem que avisar a escola, avisando a professora não surtindo efeito, avisa-se a coordenação, e aí entram os pais. Então veja, não é uma coisa... Então, para que se estabeleça também o bullying, né? Para que o fato não seja isolado, para que ele seja repetitivo ao ponto de chegar até lá. Porque a gente também observa na sala de aula que o outro pegou uma caneta do fulano, ela falou, me devolve, ele fala assim, você é sei lá, fofoqueira. Ai, professora, o amigo está fazendo bullying comigo, porque eles também incorporam, né, essa linguagem. Exatamente. Não é bullying. Ele fez uma ofensa que não está certa, mas não é bullying. Então a gente vai resolver aquele fato isolado. Se ele todos os dias está me chamando de fofoqueira, está me constrangendo, colocando no WhatsApp, não fez. Ok, a escola vai chegar e vai explicar para ele que aquilo não deve, que vai ter sanções. Não acontecendo, aí sim entram os pais, né? E eu acho que
que essas etapas elas devem ser respeitadas. Seguidas, né? Até para que se caracterize o bullying. Né? A gente não está falando de colocar uma criança em risco, obviamente se há o risco. Se há uma agressão física, um constrangimento ao ponto de alguém sair ferido, a gente tem que adiantar. Rapidamente. Mas eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né? Que na verdade, pessoal, tanto quem faz quanto quem sofre é vítima. Sem dúvida. Sempre. A situação de bullying é uma situação de vítimas. Né? Ainda mais, são crianças, veja, eles não sabem exatamente o que eles estão fazendo. Eles não têm uma intenção maquiavélica, né? Eles estão só reagindo a impulsos emocionais que eles não sabem administrar. Experimentando, desafiando, né? Também. Então é preciso ter muito cuidado e muita calma, muita ponderação para lidar com esse tipo de coisa. E a educação preventiva é sempre melhor, porque a gente vai falar rapidamente sobre isso, mas o bullying tem a ver com intolerância, tem a ver com respeito às diferenças, tem a ver com diversidade, né? Então, da mesma forma que eu falei que as crianças se olham muito e se observam, quanto mais a gente observa, mais a gente tem que desenvolver a tolerância com o diferente, né? Então, assim, você se assegurar que o seu filho esteja limpo, arrumado, tal, não quer dizer que ele vai usar a marca, a grife que todo mundo usa, porque senão ele vai sofrer. Não é isso, né? Ele tem que estar adaptado àquele ambiente coletivo, né? E agora, a diversidade sim é importante. Então, se seu filho tem uma característica, ele gosta do cabelo comprido, ele tem direito de usar o cabelo comprido. Agora, se o cabelo comprido tiver piolho, aí já não pode. Aí complica. Né? E assim a gente vai dizendo, mas minha filha gosta de tal coisa. Mas até onde que está o dela e está o coletivo, né? Então, acho que essas são as fronteiras. É isso aí. Então, deixe seus comentários. Se vocês tiverem algum caso interessante para comentar também, coloca aí no grupo. E vamos conversando sobre esse tema do bullying e da exclusão. Então, tá bom. Até mais.